nessa semana, a taxa média de transmissão da Covid aqui no Brasil caiu de 1 para 0,94, o índice mais baixo desde abril. Isso significa que 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 94, indicando uma queda na propagação. O levantamento semanal é feito pelo Imperial College de Londres. Como a gente vem apontando aqui, essa taxa, mesmo quando ela cai, ela não se mantém, ela tem tido muitas oscilações. E a doutora Karina Calife, médica sanitarista, mestre e doutora em medicina preventiva pela Faculdade de Medicina da USP, professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, ela está semanalmente aqui com a gente, nos ajudando a entender essas informações sobre a Covid. Olá, doutora Karina, tudo bem? Seja bem-vinda novamente. Eu tô sem o áudio da doutora, será que sou só eu? Ah, deve estar mutado. Olá, Thalita, boa tarde. Desculpa, eu que tinha deixado mutado o meu áudio. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês sempre, tentando juntos, né, aprender um pouco mais sobre a pandemia. Exatamente. Vamos começar com essa oscilação. Era esperado de alguma forma, doutora, essa queda nesses meses agora, que são considerados os meses de redução de transmissão de doenças respiratórias, né? Então, era esperada essa queda? A gente já vem comentando como essa taxa, ela tem oscilado bastante nessas últimas semanas, né? Sim, a gente fala que as doenças respiratórias elas têm uma certa ação, períodos de inverno onde elas aumentam um pouco, e setembro, que é um mês e que normalmente a gente tem uma diminuição das doenças respiratórias. Claro que isso, quando a gente está falando das síndromes respiratórias agudas graves, dos casos mais graves que são notificados aqui com a Covid-19. Agora, a taxa, essa taxa que você está falando, que é a taxa média de contaminação, a gente espera sempre que ela esteja abaixo de 1, porque quantas pessoas uma pessoa contamina, né? Essa oscilação, ela tem mostrado que a gente não tem equilíbrio, porque a gente tem aí uma análise, a gente tem que pensar nos 15 dias, nos 15 últimos dias, assim como a média móvel das mortes, né, que a gente estava conversando antes. Ou seja, quando você vai pensar durante uma semana quantos casos, por exemplo, de óbitos você tem durante a semana, essa média móvel é a soma desses 7 dias, porque um dia você pode ter uma diferença de notificação, no outro dia você pode ter tido por algum motivo uma queda, mas no outro, então essa queda precisa ser sustentada. Como o período de incubação da Covid-19 é de 14 dias, a gente tende a olhar pelo menos que isso se sustente por 15, 16 dias para ir mostrando uma tendência de diminuição. É claro que a gente está, são duas coisas diferentes que eu estou falando, mas é claro que a gente está com uma taxa média de transmissão um pouco menor e com a média de mortes diárias também um pouquinho menor, é um bom sinal. Claro que é um bom sinal, mas ainda é muito alto e ainda é muito frágil. A gente não tem um tempo sustentável, entendeu? Uma diminuição sustentada, como a gente chama, né? Por a gente ter acompanhado, inclusive, esses números tendo essa leve queda, acho que muita gente, no final de semana passada, por conta do clima quente, muita gente acabou saindo de casa. A gente viu fotos das praias lotadas no Rio de Janeiro, no interior, no litoral aqui de São Paulo. Por conta disso, doutora, pode ser que daqui 15 dias a gente veja esses números voltarem a aumentar? Sim, Thalita, é possível, porque a gente está falando da suscetibilidade, ou seja, as pessoas suscetíveis se expõem e, ao se expor, elas podem se contaminar. Então, a gente, essa média móvel e mesmo a taxa de infecção, ela diz respeito do jeito que vamos dizer assim, as autoridades sanitárias estão trabalhando, estão garantindo a questão do isolamento, do distanciamento social, e como cada uma das pessoas individualmente também está se colocando. Então, essa questão de aglomeração, de você ter contatos, isso amplia a possibilidade. É bem possível que daqui a 15 dias acabei de conversar agora com um jornalista da Baixada Santista, e ele perguntava isso, o que é que a gente acha dessas praias cheias e com a proximidade de um feriado. Eu acho que é bem temerário, a gente não está no momento ainda de abrir, né, de liberar
essa relação com as pessoas, e a gente tem visto, por exemplo, na Alemanha, em alguns lugares, o aumento eles estão vinculando a reuniões, veja bem, familiares e de amigos, nem é essa coisa dos bares, das praias. Então, no momento em que se abre essa possibilidade, você cria a circulação, né, do vírus, passa a circular de novo. Então, uma pessoa vai transmitir para mais de uma se ela tem contato com mais de uma, que é essa taxa que a gente estava conversando. Ou seja, a gente não pode largar a mão dessa medida de isolamento por conta desses números baixos. Vamos voltar a repetir que o isolamento é necessário ainda. Exatamente. O isolamento, ou minimamente o distanciamento social, o uso de máscaras, essas são coisas que a gente tem, de fato, evidências que fazem diferença, né? O uso da máscara, tem um estudo, Thalita, da Suíça, que eles estudaram batalhões, né, que utilizavam e que não utilizavam máscara. Então, eles perceberam que não só a máscara, além de diminuir a possibilidade de contaminação, ela também diminui a carga viral a qual você é exposto, né? Então, também diminui a possibilidade da gravidade da doença. Por isso que muitas vezes profissionais de saúde têm adoecimentos, vamos dizer assim, mais graves, né, mais rapidamente, porque tem contato com uma, vamos dizer grosseiramente assim, com uma quantidade maior de vírus, né? Então é muito importante distanciamento social e o uso de máscaras ainda. A gente comentava até um dado aqui, eu li uma reportagem que um especialista apontava que números oficiais representam até 20% dos casos que devem existir de Covid-19 no Brasil. Portanto, se a gente fala hoje em 4 milhões de infectados, esse número pode ser 5 vezes maior. A gente pode estar falando em 20 milhões de infectados aqui no país. É isso mesmo, Karina? É isso mesmo. Os estudos de soroprevalência, eles têm mostrado, são vários estudos feitos no Brasil. A gente teve o EpiCovid, que começou lá na região do Sul, depois fez uma discussão do Brasil inteiro. O estudo que eu fiz parte como pesquisadora, que foi na Baixada Santista. Então, esses estudos, o próprio SoroEpi, que está acontecendo agora no município de São Paulo, esses estudos vão mostrando como é que está a distribuição da soroprevalência nas cidades, nas regiões e tal. Então, dependendo do tempo, no início dos primeiros estudos, a gente tinha uma noção de que 1 a cada 10, a cada 11, a cada 15. O último momento do estudo da Baixada Santista falava de a cada 1 infectado a gente tinha pelo menos mais 7, com um aumento, ou seja, com o aumento do número de soro prevalente, significa que você vai rodar menos isso, mas é pelo menos isso, Thalita, é pelo menos 20%. A gente ainda tem uma taxa de testagem muito baixa e, além disso, tem várias discussões, vários trabalhos sendo olhados também, que os tipos de teste, eles são diferentes do ponto de vista da sensibilidade, né? Então, que alguns, quando você usa mais de um teste, você pega, digamos assim, você identifica mais pessoas que já tiveram contato com a Covid do que se você usa só um teste rápido com sangue da polpa digital. Então, dependendo do teste, você identifica mais isso. Mas a gente tem fala do que tem sido visto na maioria da literatura nacional e internacional, sim. Deixa eu fazer uma última questão sobre, mais científica em torno da Covid-19, para depois a gente fazer uma conversa do ponto de vista do negacionismo que está sendo discutido aqui no país. Mas antes disso, tem um estudo brasileiro que apontou que os corticoides podem diminuir o risco de morte em 20% dos casos de pacientes mais graves com a Covid-19. Essa é uma boa notícia, é um estudo que está apontando pelo menos uma possibilidade aí de tratamento, né, doutora? Sim, essa é uma notícia excelente. A gente já tem de um tempo para cá, o manejo da Covid ele está um pouco melhor, a gente vai aprendendo com o tempo, né? E evidência de uso de corticoide, ela já existe positivamente, assim como também o uso de alguns outros medicamentos para... É uma doença inflamatória e tromboembolítica, então muitas vezes você também dá alguns medicamentos de baixa dosagem e melhora. Mas o corticoide é bem importante dizer, porque às vezes as pessoas escutam assim, o corticoide melhora, mas melhora os casos graves que estão internados. O uso do corticoide de forma preventiva, como algumas pessoas às vezes, tem corticoide, melhor eu vou usar. Não dá certo, porque ao contrário, o corticoide ele diminui a possibilidade da resposta inflamatória inicial, que o corpo precisa ter sozinho.
Depois que a resposta inflamatória está colocada no corpo, que é o caso dos pacientes graves, aí sim, diminuir esse período de inflamação é muito importante. Então, os corticoides, em especial a dexametasona, tem sido utilizada de um jeito muito positivo, mas só para pacientes graves. Ele não funciona de forma preventiva. Ao contrário, quando você usa antes da hora, ele pode até piorar a sua situação. Você tem uma resposta mais grave depois, porque você não deixou seu corpo agir do jeito que deveria. Importantíssimo pontuar isso. Agora vamos falar sobre o negacionismo da ciência aqui no nosso país. Bom, no começo da semana, Bolsonaro falou que ninguém é obrigado a tomar a vacina e parece que abriu as portas para esse negacionismo agora em relação à vacina também. A SECOM logo depois lançou uma campanha sobre liberdades dos brasileiros. E agora, mais recente, ontem a gente teve o Ministério da Saúde, secretário executivo da pasta, também repetindo esse discurso. Vamos dar uma olhada novamente nesse vídeo que a gente viu no início do programa. Vamos ver. Que a vacina, ela não é obrigatória, mas vai ser um grande instrumento para que voltemos à nossa normalidade dentro da sociedade, dentro da capacidade produtiva e dentro da educação. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pedir para rodar de novo, porque no início o áudio ficou muito baixinho. Roda de novo para a gente, por favor. Mas lembramos também que a vacina, ela não é obrigatória, mas vai ser um grande instrumento para que voltemos à nossa normalidade dentro da sociedade, dentro da capacidade produtiva e dentro da educação. Karina, qual é o impacto da defesa de um discurso como esse, da não obrigatoriedade da vacinação, nesse momento em que a gente vive, Karina? Veja, Thalita, eu acho que a questão da obrigatoriedade é uma coisa... Tem dois lados, porque a gente não pode tornar nada obrigatório, né? Eu acho que a gente está vivendo num espaço democrático e que é importante que se tomem as decisões. Mas, como a gente teve em períodos atrás na saúde coletiva, a época do campanhismo, da revolta da vacina, que existia na época lá para trás, da meningite e tudo mais. Mas é importante a gente entender que a vacina ela não tem um valor só individual, mas ela tem um valor coletivo também. Ou seja, uma pessoa tomar vacina, ela não está defendendo só a si mesma, mas aos outros. Então, em vez de fazer um discurso desse, que é quem não quiser não toma, o discurso tem que ser outro, o discurso tem que ser... É muito importante que, ao termos a vacina de uma forma qualificada, segura, garantida, é importante que a maior parte das pessoas tomem, porque essa é uma questão coletiva, essa é uma questão de bem comum. Então, é bem importante que a vacina seja feita, porque a gente falou tanto aqui nos últimos dias de imunidade de rebanho e de coisas nesse sentido, Thalita. Então, é importante entender que a imunidade de rebanho ela chega de dois jeitos, ou de várias pessoas ao mesmo tempo, adoecendo, né, e tendo aí os seus problemas, ou pela vacinação. Então, é muito importante que o maior número possível de pessoas se vacinem. Então, a questão não é nem se é obrigatória ou não, mas é a importância de tomar vacina como um conhecimento técnico, científico, que vai melhorar a vida das pessoas e vai fazer com que a gente possa circular de forma... É isso, é um discurso na direção errada, de fato, né? Agora, me deixa entender uma coisa. Pelo que a gente sabe, para criança e adolescente, a vacina é obrigatória sim. Mas não sei se essa, no caso, seria. Explica para a gente. Sim, então, a gente não sabe ainda como vacina, mas a vacinação para várias coisas não é que é obrigatória. Você precisa, o investimento da política pública investe em que as crianças tomem. Tanto que você não consegue, por exemplo, uma vaga numa creche, você faz política afirmativa, né, na questão pública. Então, as crianças menores de uma certa idade, elas têm que tomar a vacina. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. E é assim que as coisas têm que ser feitas. Eu estou falando que você não pode pegar pessoas e ir, como aconteceu muitos anos atrás, na casa delas vacinando, independente da vontade. Agora, a política pública afirmativa, ela é fundamental. Então, a vacinação em crianças, ela é fundamental, então ela é obrigatória nesse sentido para que você acesse as questões públicas. Então, todos os direitos, por exemplo, para você conseguir
um serviço por concurso, seu filho menor de 5 anos tem que estar vacinado. Senão você não entra dentro das possibilidades públicas, né? Para conseguir uma vaga numa creche. Não é porque você está obrigando ninguém, porque aquilo é bom para o seu filho e para as crianças e para as pessoas daquela população. Eu não sei se eu consegui deixar claro aqui porque uma coisa, eu tenho sempre muito medo daquilo que a gente chama de obrigatório, né? Compulsivo, com as questões da democracia e com vivências que a gente tem tido hoje em dia, em que a democracia está tão frágil, né? Só que a gente tem que entender a vacina como um bem fundamental, que a gente deve ter. Meus filhos são vacinados, as pessoas que eu conheço, eu defendo a vacina, que ela tem um efeito não só individual, você não está pensando só no indivíduo, mas você está pensando no coletivo, você está pensando na construção de um ambiente, por exemplo, por que o movimento anti-vacina, quando orientou a diminuição da vacina, você começa a ter vários casos de sarampo, por exemplo. A gente já não tinha sarampo há muito tempo. Isso é resultado de muitas pessoas sem tomar vacina, porque quando você tem pessoas suscetíveis, o vírus roda e ele aparece. Se todo mundo vacinado, ou a maior parte, o vírus não roda, não circula, desculpa, deixa eu usar a palavra certa. E isso pode ser tanto fruto de um movimento anti-vacinação, que a gente sabe que pegou bastante forte lá fora, aqui no Brasil não sei se pegou tanto, e também de uma falta de política pública, de conscientização da importância da vacinação, né? E daí a gente corre esse risco caso o governo não haja dessa maneira. Perfeito, Thalita, é exatamente isso. O que eu quero dizer é isso, que o gestor público ele tem que ir na política afirmativa de falar da importância de tomar vacina, e não no tanto faz, não é todo mundo que... Então, o discurso do gestor nesse momento é um discurso de coordenação, de enfrentamento à pandemia de uma forma coletiva, com base nas melhores evidências, e as melhores evidências dizem que a utilização da vacinação nos ajuda em doenças infecto-contagiosas. Então, a gente diminui a possibilidade de transmissão. Eu concordo, acho que você foi perfeito. É isso, a política pública tem que garantir, ou seja, o gestor tem que sugerir que isso seja feito da melhor forma, e não só sugerir, mas garantir as condições, ter a vacina, ter a distribuição adequada, garantir que isso exista para todas as pessoas que precisem e não só para alguns grupos, né? Na H1N1 tinha uma guerra, né, Thalita? É o contrário, os ricos queriam tomar e nem todo mundo conseguia. Puxa vida, nessa questão da garantia, daí eu vou entrar na última questão que eu te coloco agora. É preocupante a entrada de uma pessoa que não entende da área no departamento de imunização do Ministério da Saúde. A gente ficou sabendo, agora no começo da semana também, que é um veterinário que vai ficar no comando desse departamento. A gente tem conversado aqui sobre a importância desse projeto, desse programa que vai se constituir agora nesse momento para que todos possam ser vacinados. É preocupante a presença de uma pessoa que não entende dessa área nesse departamento? Eu acho que a preocupação é maior se a pessoa entende ou não da área, se ela tem formação ou não na área da imunização, do que na sua graduação propriamente dita. Então, o que é que a gente precisa? Que seja uma pessoa que estude vacinação, que tenha conhecimento dos movimentos, que conheça as vacinas, que entenda de dispensação, de cuidado. A vacina é muito delicada, dependendo do tipo de vacina a gente tem. Então, à frente, um dos maiores programas do Brasil é o Programa Nacional de Imunização. A gente é premiado no mundo inteiro. Acho que tem 2 grandes programas do Brasil que são, vamos dizer assim, exemplo em relação ao mundo. Um é a DST-AIDS, o enfrentamento que a gente teve, né, a questão do HIV, e o outro é o nosso programa de imunização, que é um programa para todos, é um programa que tenta garantir essa questão universal, a equidade, garantir que chegue a todos. Então, é muito importante, isso não é burocrático, entende? Lidar com vacina. Lidar com vacina é para quem conhece do programa de imunização. Então, eu me preocupo com essa questão. Claro. Doutora Karina Calife, médica sanitarista, pesquisadora, professora, até às quintas aqui com a gente, nos ajudando a entender a Covid-19 no Brasil e no mundo. Karina, muito obrigada mais uma vez, um beijo grande para você e até a próxima. Obrigada, Thalita. Até.